Delegações da Ucrânia, Estados Unidos e de outros países da Europa se reúnem neste domingo na Suíça para discutir a proposta americana de um acordo de paz com a Rússia. Na Casa Branca, Donald Trump disse que a proposta dele não é final, mas que a guerra precisa acabar, de um jeito ou de outro. E para falarmos mais sobre essa tentativa de resolução do conflito, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Kécio Lemos. Professor Kécio, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kobayashi. Um prazer é todo meu. Prazer é nosso. Professor, explica pra gente aí de maneira geral do que se trata essa proposta americana e quais são as chances, a viabilidade disso ser levado adiante para chegarmos, por fim, em um acordo final entre Rússia e Ucrânia. Olha, Kobayashi, eu diria que esse acordo de fato, que envolve 28 pontos que nesse momento estão sendo discutidos, seria, se caso ele venha a se concretizar, seria a institucionalização da vitória militar da Rússia ante o conflito com a Ucrânia, né? Por que isso? Porque esse acordo ele pretende institucionalizar as anexações territoriais realizadas pela Rússia não apenas em 2022, a partir de 2022, mas também a anexação da Crimeia em 2014 e também comprometeria a Ucrânia a uma espécie de obrigatoriedade em termos de neutralidade geopolítica, ou seja, a Ucrânia deveria aprovar na sua Constituição uma espécie de proibição de entrar na OTAN e também limitar as Forças Armadas ao número de 600 mil combatentes, né? Então, esses termos aparentam ser termos bastante duros para a Ucrânia e o que há nesse momento é a tentativa de Kiev, junto com os países europeus, de tentar extrair ou minimizar os danos desse acordo a partir de compromissos de segurança que possam obrigar a Rússia a oferecer contrapartidas de que não haverá invasão em outros estados da OTAN no futuro. Então, nesse momento, os europeus, por exemplo, estão tentando colocar aí alguns termos como aumentar o limite, das Forças Armadas ucranianas de 600 para 800 mil soldados em tempos de paz, também de obrigar a Rússia a se comprometer a não avançar militarmente sobre nenhum outro estado da OTAN, comprometer a OTAN a não expandir mais o seu território para próximo da fronteira com a Rússia. Então, essas questões, essas garantias de segurança nesse momento é que estão sendo discutidas a partir desse plano dos 28 pontos apresentados pelo presidente Donald Trump. E eu acredito que, através da sinalização russa, sinalização positiva da Rússia ante a isso, que, em última instância, quem vai definir o andamento desse acordo será a Rússia e Estados Unidos. Professor Kécio, eu vou trazer para a nossa conversa o Rodolfo Mariz, já aqui na nossa tela, ele vai te fazer a próxima pergunta. Boa tarde, professor. Olha só, passado tanto tempo dessa guerra, nós podemos de fato ter agora a clareza de que foi a expansão da OTAN para o leste europeu que mexeu com a integridade da Rússia e como é que está de fato a OTAN nesse momento? A expansão da OTAN é um dos pontos sensíveis, de fato, em termos de posição geopolítica da Rússia. A Rússia se mostrou-se bastante incomodada com essa expansão para próximo das suas fronteiras e é, assim, um dos elementos que pode ter causado ou gerado incentivos para essa anexação territorial e essa iniciativa militar por parte da Rússia, né? Então, nós temos nesse momento esse desejo por parte da OTAN de tentar mostrar-se ou assumir compromissos de que essa expansão não se estenderá e, mais do que isso, os europeus tentam colocar nesse acordo de paz o compromisso de não estacionar tropas permanentes no território da Ucrânia em períodos de paz e também em estacionar seus aviões no máximo até o território da Polônia, não mais envolver qualquer tipo de presença nos territórios próximos à fronteira com a Rússia. Então há esse compromisso, mas também há a preocupação da Europa nesse momento de que, além da anexação territorial que seria institucionalizada através desse acordo, nós vamos ter também a reinserção da Rússia na economia global a partir do retorno do país ao G8, por exemplo, que estava suspenso,
Um outro ponto seria o arrefecimento das sanções no curto e no médio prazo. Para tudo isso, nesse momento, os europeus se preocupam muito, e o presidente Zelensky também na Ucrânia, para que haja garantias de segurança que possam proibir a Rússia de qualquer outra iniciativa no seu espaço estratégico, no espaço pós-soviético especificamente. Professor, nesse período todo, como a gente pode avaliar aí o saldo desse conflito? Quem saiu ganhando, quem saiu perdendo, a situação da Ucrânia, a situação de Vladimir Zelensky, a influência ou não da União Europeia, dos Estados Unidos? Como o senhor avalia aí o saldo envolvendo todos esses atores? Nesse momento, eu diria que a Rússia sai como uma grande vencedora do ponto de vista geopolítico, porque ela consegue expandir seu controle territorial sobre o seu principal vizinho, que é a Ucrânia. Os Estados Unidos saem também como um grande vitorioso a partir do momento em que ele assume protagonismo ante essa negociação com a Rússia, e um grande perdedor, para além da Ucrânia, que vai perder aí cerca de quase 30% do seu território, sua economia está devastada, ela precisa e depende de investimentos externos para poder reconstruir a sua sociedade. Eu diria que também a União Europeia, nesse momento, sai muito enfraquecida, porque nós temos a recompensa, né, de uma anexação territorial passa a ser concedida para o país agressor, digamos assim, que seria a Rússia. E mais do que isso, nós temos a possibilidade da União Europeia ser reduzida a um ator de segunda importância, a partir do momento em que os Estados Unidos, nesse momento, passam a deter o maior poder de impor os termos no acordo. Então, a União Europeia perde importância especificamente sobre a Ucrânia também, e a Rússia sai, nesse momento, a partir desses termos que até agora nós conhecemos, como um dos países mais vitoriosos do ponto de vista geopolítico. Mais uma pergunta do Rodolfo Maris. Professor, já que o senhor citou os Estados Unidos, as reuniões foram duas com Vladimir Zelensky e Donald Trump, colocou em questão algumas regiões ali da Ucrânia, sobretudo as terras raras, né? A Ucrânia sai se beneficiando desse acordo de paz junto com os Estados Unidos, caso isso aconteça? É muito pouco provável, Rodolfo. De fato, que as terras raras hoje, na lógica dos Estados Unidos, as terras raras ucranianas seriam uma recompensa dos Estados Unidos por ter fornecido ajuda militar e financeira para a Ucrânia durante aí esses mais de 3 anos de conflito. Então, dificilmente os ganhos financeiros e estratégicos que essas terras raras dará aos Estados Unidos se traduzirá em benefícios para a Ucrânia. Não, é uma espécie de indenização e o presidente Trump ele deixa isso absolutamente claro. Professor Cássio, uma última pergunta a respeito de outro assunto, mas eu quero aproveitar a sua participação aqui, a respeito de como o senhor avalia o saldo final da COP30, que terminou ontem em Belém. Foi positivo, foi negativo, foi esvaziado, foi importante ter sido realizado na região amazônica, em Belém do Pará? Qual a sua análise geral sobre a realização da COP30 terminada ontem? Olha, Kobayashi, eu vejo poucos sinais positivos na COP, né? Eu vejo pouca evolução em termos de acordos positivos que gerem, de fato, compromissos sérios e de longo prazo. De fato, o mundo hoje experimenta cada vez mais uma instabilidade generalizada, onde os estados tendem a se comportar de forma bastante individual e sempre voltada para ganhos particulares, em detrimento de acordos de cooperação. Então, o cenário internacional hoje, um cenário de acirramento, um cenário de disputas geopolíticas, de antagonismos geopolíticos, dificulta, de fato, as instituições multilaterais e os acordos multilaterais de evoluírem sem levar em conta os cálculos geopolíticos e a política do poder. Então, fiquei feliz em ter uma COP realizada no Brasil, mas em termos gerais, os resultados delas não foram aquém daquilo que eram esperados, não só pelo governo brasileiro, mas por governos de várias partes ao redor do mundo que veem com preocupação a questão das mudanças climáticas. Professor Cássio Lemos, que é professor de Relações Internacionais, quero agradecer a sua participação conosco. É sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan.
Prazer é todo meu, Kobayashi. Até a próxima.